Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite a cada um de vocês, é uma gratidão enorme ver todos vocês aqui nessa live mais do que especial, com esse convidado que a gente está sempre junto aqui, sempre junto com a gente, o André Bastos, da Ápice Educação Executiva, que a gente inclusive já fez até um evento ao vivo aí, pegando o buraco da agulha, né? A última data do ano aí, provável, infelizmente, a última data do ano que a gente poderia fazer. Passamos lá e estamos aqui hoje fazendo essa live muito bacana, mais do que especial aqui, com o André Bastos, que eu já peço para fazer as suas considerações iniciais, André, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Todos e feliz aí pelo convite novamente. Opa, cortou um pouquinho, André. E o André está com um probleminha lá, está com um probleminha na internet lá. Vamos ver se daqui a pouquinho ele retorna. Mas deu um probleminha na internet do André Bastos, infelizmente, mas daqui a pouquinho ele já está retomando. Então, Yoshida, por gentileza, considerações iniciais aí. Opa, voltou. Voltou. Opa, voltou André, aí? Voltou aí? Cortou um pouquinho, mas voltou agora. Maravilha. Vamos lá. Eu acho que continua devagar, né? Continua com problema. Infelizmente. Deixa eu... Talvez tirar a imagem por um tempinho, André, até estabilizar. Pode ser. Desligar a imagem às vezes ajuda. Consome menos a internet aí. Acho que saiu agora, vai voltar, então. Bom, enquanto o André não volta, boa noite, pessoal, gratidão a todos. Eu sou o Eduardo Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 na Denso, ou seja, 24 anos Grupo Toyota, né? E já 6 anos empreendendo. Então, nessa vida aí, junto com os 15 anos do André, temos 45 anos de vivência em aplicação de Lean, em várias áreas, vários tipos de commodity, vários tipos de situações. E essa experiência nos habilita para poder compartilhar algo com vocês. E o nosso propósito sempre é desenvolvimento humano e econômico. Então, meu lema de vida é: enquanto estiver brilhando, vou captar o máximo de brilho que tiver à minha volta, que são conhecimento e valores. E antes do meu brilho se apagar, né, eu e o André, acho que o André Bastos também, estamos na nossa jornada para compartilhar o conhecimento e ajudar a próxima geração a brilhar muito, né? Que o mundo precisa, o Brasil precisa, e desenvolvimento é importantíssimo. Gratidão a todos. Por favor, André. André, por gentileza. Será que agora vai? Agora vai. Pessoal, um grande prazer estar com vocês, né? Mais uma vez, uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite mais uma vez. E falar com o André e com o Yoshida é sempre bom, porque a gente compartilha aí dos mesmos propósitos, né, de formação, de desenvolvimento, né, como base para desenvolvimento do nosso próprio país, né, para a riqueza do nosso país, né, e não o desenvolvimento pelos nossos próprios bolsos, né, pelos nossos próprios desejos pessoais, né, assim, pelo nada, né? Eu acho que tem um propósito muito maior. Eu, essa semana, até fiz um post, assim, né? Eu tenho aprendido muito com o meu grupo, até na igreja mesmo, a gente tem, assim, não dá para fazer nada pelo nada, por necessidade, por oportunidade. A gente tem que fazer as coisas por propósito, né? Então, eu acho que a gente tem compartilhado muito aí desses propósitos, né? Eu acho que isso acaba tornando as coisas com muito mais sentido e sustentável a longo prazo, né? Porque se a gente pensa só no hoje, no momento, na oportunidade, na necessidade, talvez nós tenhamos aí um sucesso momentâneo, mas se a gente realmente está imbuído de um propósito maior, daqui a pouco você vai falar sobre isso, né, André, da espiral, né?
a gente realmente começa a enxergar a longo prazo e de forma sustentável, né? E eu tive a felicidade de encontrar aí o Yoshida e o André, e a gente tem compartilhado aí desses mesmos propósitos. Muito bom saber disso. Isso aí. Gratidão, André. Gratidão, gratidão. E para quem ainda não me conhece, eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados muito expressivos junto aos nossos fornecedores, sempre focando na redução dos custos, né? Então a gente trabalhava junto com os fornecedores, realmente focando aí nas melhorias de produtividade, ganho de produtividade. E isso fez com que a gente tivesse aí uma base muito forte com várias commodities, né? Porque carro, né? Borracha, estamparia, injeção de plástico, uma série delas. Isso fez com que a gente entendesse também que o Lean é muito mais do que a manufatura, e sim qualquer processo é possível aplicar Lean. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autodesenvolvimento, da inteligência emocional, e depois enveredei aí por constelação familiar, PNL, hipnose, uma série de outras habilidades que hoje fez com que a gente tivesse a base muito forte aí para as pessoas terem a resiliência em continuar, em persistir até atingir os objetivos. E aí o Yoshida me convidou para juntar e juntar com ele aí, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas juntar com ele e a gente montar o Lean emocional. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês, rapidinho aqui, como a gente já está, como já é de costume, né? Uma apresentação bem rápida aqui, para a gente só fazer uma introdução aqui ao nosso assunto, né? Então, hoje, né, a preparação vencedora com o André Bastos, né, da Ápice Educação Executiva, que é diretor da Ápice. E aqui é a explicação, né, da Winners Alliance, né, que é a nossa empresa hoje, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa do Yoshida, de consultoria e treinamento, que juntou com a Aquila Transformação Humana, que é a empresa minha com a minha esposa, que faz transformações assim como essa que eu fiz primeiro em mim mesmo, né? E como a transformação que eu ajudei o Yoshida a fazer nele também, de deixar de ser aquela pessoa super tímida, introspectiva, que tinha medo de ser criticado, medo de tudo, e hoje está aqui fazendo lives aí todos os dias, colocando a cara na internet, sendo uma pessoa muito mais aberta ao mundo, que é muito mais, com uma vida muito mais tranquila, certo, Yoshida? Exatamente, André. Só de correntes de crenças limitantes, acho que eu tirei algumas toneladas das costas. Gratidão por esse trabalho, né? E vamos continuar nos nossos propósitos. Você me ajudou a lembrar do meu propósito com a pergunta: oi, Yoshida, você tem um propósito gigantesco, legal pra caramba, mas você está realmente comprometido com ele? Daí eu engoli seco e falei, não, tem que fazer mais, porque não adianta ficar reclamando dos problemas e retomar isso. É isso aí. Super legal, André. Gratidão. E aí, aqui algumas empresas que a gente já impactou, né, como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E indo no nosso tema aqui, né, tem aqueles momentos em que parece que nada dá certo, né? Aquele momento de indecisão, a gente vê lá quem está em empresa, alguns colegas sendo desligados, a gente muitas vezes acha que pode ser o próximo da fila, momento de instabilidade, né? Não saber direito o que tem que fazer, se investe mais, se investe menos, se, né, continua ali firme na atividade do trabalho. Hoje está difícil para quem sai e para quem fica, né, André? Porque quem fica muitas vezes quem piora. fica tem que fazer. Uns 4 ou 5, né? Porque já saiu um monte de gente. Infelizmente, é o cenário atual que a gente vive. E aí é a hora da tomada de decisão. Ou você fica parado, né, e observando, ou vai lá fazer qualquer coisa sem custo nenhum, aquele negócio meio que para dizer que não está parado, né? Para dizer que não está parado, o ego fica legal, as pessoas, né? Estou fazendo alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou aqueles que investem em si mesmo, né? Vou investir em mim, né? Que esse é o grande passo.
Por quê? O que acontece, né? Aquelas pessoas que chegam nesse momento de crise, né, e param de investir no desenvolvimento, né, no autodesenvolvimento, sempre caem na espiral, né, que a gente chama de espiral negativa, né? O que é essa espiral negativa? É uma série de eventos que vão acontecendo, um em consequência do outro, e vai entrando nessa chamada espiral negativa. Então começa lá em cima na crise, né? Quando começa a espiral negativa, lá em cima na crise, aí qual que é a decisão da pessoa? Ah, vou cortar meus gastos todos. E nunca controla os gastos dele, aí começou a crise, vou cortar meus gastos. Corta, né? Aí muitas vezes acaba caindo em recolocação, e como não está preparado, não tem sucesso, né? Aí corta mais tudo que pode de desenvolvimento, perde oportunidade, porque às vezes aparece alguma oportunidade, mas não está preparado, chega lá, não é aprovado, não consegue abraçar a oportunidade, aí fica culpando a crise, falando que a culpa é do Bolsonaro, lá, do Trump, de sei lá quem, colocando a culpa em alguém, né? Porque a culpa nunca é dele, a culpa é sempre dos outros, né? Aí para realmente de se desenvolver completamente, né? Perde muito mais oportunidade, começa a acreditar que é injustiçado, que ele faz muito, mas não recebe por isso, não é reconhecido, né? Aí perde a autoconfiança, não encontra saída nenhuma e realmente acaba muitas vezes chegando até a ficar doente, né? Isso não é um ou dois casos que eu já vi, infelizmente já vi vários casos assim, e é um fato porque as pessoas acabam chegando em depressão mesmo. Viu, Agora André? outras... Oi. Viu, André? Essa espiral negativa eu fui muito bom, campeão nela. Consegui fazer todos esses itens no nível bem forte. Passou por todos os estágios. Todos os estágios. Passou por todos os estágios. E a hora que eu fiz a apresentação, eu falar com o Yoshida. Tá bom. Mas parece que foi contigo, né? Parece que é isso aí. Mas é isso mesmo. Sou eu por vários anos. Por vários anos. Mas existe como mudar, né? E tem aquelas pessoas que se destacam sempre no mercado, né? Que investem no desenvolvimento e que continuam assim com muito sucesso, né? Então começa sempre na crise lá, vamos lá embaixo, né? Na crise. Só que aquela pessoa que investe, né? Ela não precisa cortar os gastos, porque ela já mantém o controle dos gastos pessoais dela sempre. Então não é porque tem crise que precisa mudar, né? Então ela já mantém esse controle e mesmo então assim ela continua conseguindo investir no desenvolvimento, né? No desenvolvimento dela. E aí quando ela surge a oportunidade, ela investe no desenvolvimento dela, é claro que ela vai ser bem sucedida, porque ela está preparada, porque ela está psicologicamente legal, ela não está abalada, não está, né? Não está desequilibrada para chegar numa entrevista, né? A pessoa que está realmente centrada, aí é claro, vai ser bem sucedida, né? Aí entra numa nova atividade, essa nova atividade com mais rendimentos, e aí como tendo mais rendimentos, ela consegue investir mais ainda no desenvolvimento dela, né? Apresenta, claro, né? Porque uma pessoa tão bem desenvolvida na parte pessoal, ela vai apresentar um ótimo desempenho na atividade nova que tá exercendo, e aí outras oportunidades aparecem, porque amplia a rede de conhecimento com novas oportunidades, e aí outras aparecem, e essas outras oportunidades ela vai poder escolher qual que vai, ela não vai ser escolhido, né? Não vai ser aquela pessoa, olha, não, vem aqui porque não tem outro jeito, vai lá naquele trabalho que ela nem gosta muito, mas afinal de contas paga um salário, então ela vai lá, né? Muito pelo contrário, essa pessoa vai poder escolher aonde que ela realmente quer estar, né? E aí é lógico que ela vai ser muito bem sucedida, a carreira decola de verdade e é sucesso total. E o que eu falo com sucesso total? Sucesso total é aquele que expande o sucesso profissional, né? Que é muito além do profissional. Porque quando a gente é bem sucedido profissionalmente, a gente está realmente centrado, realmente equilibrado, a gente tem o reconhecimento de todos aqueles que estão em volta da gente, das pessoas que realmente importam. Então, as pessoas em volta da gente olham para a gente com muito orgulho, porque é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que sabe aonde quer chegar, que está determinada, que tem propósito, e aí sim, essa pessoa se torna um sucesso total. E assim você terá uma preparação vencedora, ter um propósito de vida e alcançar todos os seus objetivos decolando na sua carreira. E essa que é a grande verdade. As pessoas que se preparam, que estão preparadas para as oportunidades antes delas acontecerem,
elas realmente são muito mais bem-sucedidas, elas realmente são muito mais... a carreira realmente decola dessas pessoas, e não fica esperando a oportunidade passar ou chorando aquela oportunidade que passou. E aí eu pergunto para vocês, isso faz sentido para vocês? O que foi apresentado aqui faz sentido? Vocês já passaram por situações como essa? Já viram situações como essa? Ou já viram alguém passando por situações como essa, de entrar nessa espiral negativa, na espiral positiva, né? E realmente ser muito bem sucedido ou muito mal, chegando até a ficar doente por depressão, isso e aquilo, iniciando lá na falta de atividade profissional, né? Então, é isso que eu quero saber de vocês. Eu vou ficar aqui no chat junto com vocês e eu quero saber também qual que é a expectativa de vocês para essa live de hoje, que é muito especial. Então, eu vou estar aqui junto com vocês para a gente fazer juntos essa live, porque é isso que é importante, vocês perguntando, interagindo, e a gente trazendo essas perguntas para o André Bastos e para o Yoshida aqui, para a gente poder discutir isso que torna essa live muito bacana, muito legal, na hora que vocês estão aqui interagindo com a gente. Isso que é bem gostoso, isso que é bem legal. Então, Yoshida e André, a palavra está com vocês, eu vou ficar aqui no chat com o pessoal e daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá. Bom, gratidão, André. Gratidão, André Bastos também. Bom, eu vou contar uma história meio um pouco triste até. Eu sou neto de japoneses, imigrantes. Meus pais foram para a escola sem saber japonês, sofreram o diabo, não me ensinaram japonês. E quando eu nasci, quando eu era pequenininho, a crise no Paraná foi grave, bem grave. Meu pai foi para Brasília tentar sorte, faliu lá, veio para São Paulo, faliu de novo. E minha mãe costurava feito louca para 4 vezes mais que uma costureira padrão costurava por semana. E nessa brincadeira costurava dedo, etc. E me ensinou alguns valores logo no comecinho, quando eu tinha 6 anos. A importância do mínimo, né? E do mínimo e da educação, porque como eles fizeram só até a 4ª série, nós sofríamos bastante. Então, desde cedo, capacite-se, 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 isso é seu patrimônio. E graças a Deus eu fiz curso técnico, fiz depois Politécnica da USP e acabei terminando a Poli, arrogante que só. Entrei na Toyota falando assim, vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Porque Politécnico sofre uma lavagem cerebral que diz assim, você vai ser gerente em qualquer lugar em 5 anos. E entrei na Toyota, achando que era uma empresa pequenininha, e vou ser gerente nessa empresa aí em 5 anos. A verdade é que eu dei muita sorte na Toyota, fui para um treinamento de 3 anos para o Japão, depois tive outro de 2 anos, e mesmo assim, gente, esse rapaz que tinha sonho, conseguiu se formar numa ótima faculdade, começou a trabalhar, foi para a melhor pós-graduação que pode ter no mundo, são 5 anos de treinamento no Japão. E o André, quando me conheceu, né, André, eu era um homem da nuvem preta, né? Entrava no serviço lá na Toyota e eu não gostava muito do trabalho de escritório, então vinha rastejando. Quem conhece aquele desenho antigo, o Lip Hard, eu chegava, ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui? Chorando, suspirava e sentava na minha cadeira. E daí, por sorte também, conheci Tachibana-san lá no Japão, ele acabou me convidando para ir fazer Kaizen na Argentina, e a minha espiral, que era hiper negativa, se tornou uma espiral positiva. Por que ficou negativa? Né? Que no meio do caminho eu acabei até perdendo um filho, faltando 3 semanas para nascer, para ajudar. Né? E por que ficou negativa? Acho que tem que contar um pouco mais disso. Os 3 anos de Japão te deixam num nível fantástico. Aí eu voltei dizendo para o presidente assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aqui na Toyota do Brasil não tem isso, não tem aquilo, não sei o quê. Levei uma bronca do presidente, que ele me disse assim, Yoshida, você está muito arrogante, nosso pessoal trabalha, você é muito, muito arrogante. Aí tive que abaixar a crista, sofri resistência, né, porque tinha conhecimento, você começa a querer fazer tudo, querer se mostrar, aí o pessoal resiste. Aí começa a espiral negativa, porque você encontra resistência e vai cansando, aí perde filho, bagunça mais ainda.
E a sorte é que acabei indo para a Argentina e o Kaizen ativou a espiral positiva. Então, os 10, 15 anos que a Toyota investiu em mim, felizmente, graças ao Kaizen, 13 anos depois de entrar na Toyota, me tornei gerente de melhoria contínua. E com 18 anos de Toyota, eu decidi sair da Toyota, porque o conhecimento adquirido na Toyota é tão importante, que eu não me conformava em deixar só na Toyota. E comecei a cutucar nosso RH, outros setores, para tentar potencializar mais ainda a Toyota. E também tinha resistência na Toyota, porque não é só maravilha, tem o trabalho, tem obrigações. E o próprio Tachibana-san, que era um formador de pessoas, mestre Jedi, falou um dia para mim: Yoshida, aqui é empresa, não é filantropia. Aí eu engoli seco, falei, nossa, até Toyota é business, 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 não é possível, né? E aí eu falei, não, eu gosto de desenvolver pessoas, vou trabalhar para isso, pedi a conta, e 12 anos depois nós nos encontramos, né, André? Mas aí passei pela Denso, que desenvolve pessoas melhor que a Toyota, e tô, né, hoje cabeça de sardinha, não rabo de tubarão, lutando. A luta é brava, difícil, mas o importante é o seguinte, pessoal, o que a gente aprende, né, que no fundo eu vou usar a expressão, nós aprendemos valores e conhecimentos, ou assim, aprendemos a brilhar, e tem que brilhar o máximo, captando o máximo que puder de brilho em volta e passar o máximo desse brilho para todo mundo. E felizmente, né, tenho certeza que o que eu estou falando vai inspirar, né? Porque só por vocês estarem aqui nessa sala já são especiais. E a minha história, né, que eu disse que a parte triste, que é a parte negra, também me faz entender o quanto que é ruim estar no lado negro, e também sei o quanto que é bom estar no lado, né, da luz, né, do conhecimento. E preciso hoje da ajuda, né, Basso, para a gente discorrer sobre esse processo, né, de desenvolvimento que tem que lutar, cansa, tem que se sacrificar, né, e tem gente que não está disposta a se sacrificar, né, e quando a gente vai desistindo ou não quer se sacrificar, vai ficando difícil a vida, né, André? Você podia contar um pouco da sua experiência também, né, André? Se eu for parar para contar a minha história aqui, a gente vai chorar junto também. A gente vai chorar. Mas, sério mesmo, mas é muito, muito, muito da espiral que o André colocou, e eu me vi nessa espiral, né? Eu me vi nessa espiral e vi algumas pessoas conhecidas nessa espiral, e a gente começa a entender o porquê que a gente tem que trazer essa responsabilidade para cada um de nós, né? Eu falo, nós como provedores de desenvolvimento ou como profissionais que atuam nessa área de desenvolvimento, como nós três, né? E também nós enquanto estudantes, né? Porque o fato é que nós também nunca deixamos de estudar, nós nunca deixamos de nos desenvolver, né? Eu estou tirando minhas férias, né? E por acaso a minha noiva ela vai estar fazendo uma cirurgia, aí eu já estou planejando, bom, o que eu vou estudar nesse período, porque, né? Ela vai estar a partir do dia 9 vai fazer uma cirurgia, aí eu vou ficar alguns dias só com ela, porque ela não vai poder nem se levantar. Enfim, eu já estou planejando o que eu vou estudar, né? O que quer dizer com isso? Que essa responsabilidade nós temos que trazer para nós mesmos, entendeu? Tanto como provedor, quanto ora como alguém que está sendo treinado, né? E essa espiral, André, eu não conhecia essa espiral, André, não conhecia, mas ela é muito, ela sintetiza tudo que eu vinha pensando sobre, né? E eu me vi muito nela e vejo algumas outras pessoas nela, né? Ou seja, não dá para reclamar, né? Como você também tocou nesse ponto, né, Chida? Não dá para reclamar da situação, não dá para reclamar de um futuro que você não fez por onde
realizar, alcançar, enfim, né? O fato é que você precisa traçar o teu objetivo, né? E fazer teu planejamento. Bom, o que eu preciso em termos de autodesenvolvimento para chegar até lá, né? Exatamente. Difícil é quando você não se propõe a investir recursos, né? Você não se propõe a investir recursos nesse teu desenvolvimento, você procura facilidades, né? E aí eu tenho visto muito, tá? Eu não sei o que acontece, mas muita gente chega até mim procurando ajuda para recolocação, né? E eu nem atuo com recolocação profissional, né? Mas muitas pessoas chegam para mim, né? Aí quando a gente vai olhar o currículo da pessoa, e, puxa, essa pessoa ela preferiu estudar na Unisquina, né? Preferiu pagar uma bagatelazinha por um curso que o mercado diz que é um curso superior, né? Aí, obviamente, não tem desenvolvimento coisa nenhuma. Ela vai ter lá uma coletânea de diplomas, né? Vai ter lá um diploma, mas que não quer dizer nada, né? E provavelmente, Yoshida, você nem ganhou o diploma ali nessa tua formação no Japão. Ganhou o diploma, não? Não. Pois é. Não é exatamente o diploma que faz diferença, né? Mas as pessoas ainda estão muito procurando diploma, né? Mas realmente, e aí eu vou falar agora como provedor de treinamento, a gente realmente precisa oferecer para as pessoas uma qualificação de verdade, um treinamento de verdade, oportunizar um desenvolvimento de verdade, né? Eu acho que é isso que o Yoshida, que o Gorgomoni está fazendo, que eu tenho tentado fazer aqui em Santa Catarina, né? É trazer algo que realmente seja de impacto, né? Algo que realmente, além desse conteúdo, essas conversas como nós estamos tendo aqui, de tentar despertar na cabeça das pessoas, né? É a conversa que eu tenho com os meus filhos, por exemplo, né? Minha filha mesmo está passando por uma determinada situação. Filha, o que você está aprendendo com isso? Uma situação da vida prática. Filho, o que você está aprendendo com essa situação? Porque a gente também tem que aprender nas situações da vida, né? A gente tem que aprender com a situação, com o que a vida nos oferece, a gente tem que buscar e se desenvolver, né? E não ficar investindo o seu tempo e seus poucos reais em qualquer coisa, né? Exatamente. Então, nós temos que trazer essa responsabilidade para nós, enquanto alguém que está sendo treinado, né? Alguém que está buscando esse desenvolvimento. O objetivo é meu, né? O meu crescimento, o responsável sou eu e ninguém mais, né? Como o André disse, não adianta culpar Bolsonaro, não adianta culpar o presidente dos Estados Unidos, não adianta culpar as empresas, sou eu, entendeu? E eu estando perfeito, assim mesmo, vai ter dificuldade. O ambiente não está propício, falta patrocínio, falta senso de equipe. E se ficar falando tá ruim, não adianta. Então, o que está me incomodando, como é que eu vou mudar esse ambiente? Como é que eu vou construir o que precisa para poder progredir, né? Exato. Hoje mesmo eu tive uma situação com meu filho. Aí estava escrito lá na mensagenzinha do WhatsApp dele, sad vibes, né? Tipo, vibe triste, né? Falei, não, filho, pera, tira isso daí. Primeiro, nós temos que também buscar, não adianta entrar nesse funil aí, nesse brejo aí de ficar reclamando, de ficar triste, de ficar entristecido, né? Se policiar um pouco, né? Eu e a minha noiva, a gente tem uma certa cumplicidade. Quando começa a reclamar, ela vem, me dá uma sacudida e vice-versa. Porque a gente também não adianta ficar contemplando a situação, ficar reclamando na sad vibes aí, né? Cara, para cima, vamos batalhar, vamos buscar força, vamos superar, porque essa também é uma outra responsabilidade nossa. O mercado está assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tenho que buscar o meu autodesenvolvimento, tenho que buscar a minha automotivação, eu tenho que procurar conversar com pessoas que saibam mais do que eu, que tenham mais experiência que eu, e não
o contrário, não ficar, vou juntar aqui, nós três aqui, vamos ficar chorando aí na nossa situação, pelo amor de Deus. Isso não pode. Ou procurar só pessoas que têm um nível menor que o meu para eu me sentir bem, né? Não, cara, não é o caminho, não é o caminho. Não é o ilusão, né? É uma ilusão só, né? Não é o caminho, realmente não é o caminho, né? Temos que buscar o nosso crescimento, enfim. E assim, tornar isso um propósito nas nossas vidas, né? Tornar isso um grande meu desenvolvimento, o meu sucesso, aquele topo lá da espiral do André lá, né? Aquilo ali é o meu objetivo. E é claro, no meio vai ter percalço, sim, né? Tem dias que você não está tão bem assim, mas espera aí, vamos no dia seguinte aí, vamos buscar motivação, buscar força, buscar estudar, planejar como é que eu posso sair disso, né? E selecionar muito bem a tua fonte, né? Selecionar a fonte de onde você tira informação, enfim. Acho que é importantíssimo. E falando um pouco dos aspectos importantes, né? A parte inteligência emocional, a parte técnica, que é enxergar, que é método para resolver problema, né? E a parte promoção e organização, né? Que tem que patrocinar, tem que organizar, tem que planejar, criar milestone, tem que convencer todo mundo, tem que distribuir o trabalho, tem que mostrar o avanço. Então, tem para aprender e para treinar, para se desenvolver, tem frentes para a vida toda, né? Tachibana-san, que era o nosso diretor na Toyota, falava assim, que no Brasil ou no Ocidente, nós costumamos festejar muito, né, um sucesso. E eu acho importante festejar, porque é automotivação. O que ele criticou foi o excesso de comemoração, fez e ele falou, ótimo, felizes, compromisso cumprido, alegria, falta 99%. Então, Tachibana-san era desse jeito. E qual que é o ponto, né? Os 99% que faltam, se nós não atuarmos lá, vai fazer muita falta. E não vai resolver num dia, talvez resolva em décadas. Mas se eu não tiver em mente que eu vou resolver, não dá. Tanto que uma vez o Tachibana-san perguntou para a nossa equipe, né? Éramos quase 70 pessoas em compras na época, né, André? Por que, né, que você gosta do sistema de produção? Foi a pergunta da Tachibana-san. Clássica. Aí todo mundo, porque é ótima filosofia, porque reduz custo, porque é trabalho em equipe, porque respeita as pessoas, né? Aí uma hora, depois de ouvir umas 15, 20 pessoas, Tachibana-san já estava meio bravo, ficou vermelho e falou assim, vocês estão falando isso porque vocês nunca fizeram sistema de produção de verdade. Aí ele engrossou a voz e falou, eu odeio TPS. Porque aqueles 99% que faltam te obriga a trabalhar a vida inteira com afinco, né? E uma vez o Tachibana-san falou para mim que eu acordo todo dia porque eu tenho propósito e vou trabalhar, né? Na época, eu ainda estava na época negra e pensava assim, nossa, diretor, né? Da Toyota, importantíssimo, né? É o PLR, é o status que faz ele ir trabalhar. Depois que eu entendi, né, já no meu final de carreira na Toyota, que o propósito dele, né, que ele foi baby boomer, é construir um país de verdade, né? E para construir um país de verdade, a gente tem que trabalhar de verdade, sério, né? E graças a Deus, né, eu tive esse sensei maravilhoso, doía, Tachibana-san era de pegar e vir conversar com você, torcer seu nariz 10 vezes e vinha toda semana e dava outra torcida. Mas sensei assim é bom, porque eu vou usar a expressão acaba forjando a gente. Dói levar martelada, mas a gente precisa disso. E hoje talvez a geração atual está mais mole porque nós, pais, né,
acostumamos, né, sofremos, então eu não quero ver meu filho sofrendo, fica protegendo demais e isso não está sendo 100% positivo, construtivo, né, para essa geração. Eu tenho falado, Yoshida, assim, ó, essa geração aí, ela tá muito mimimi, cara. Ela tá muito mimimi, entendeu? Não aguenta uma porradinha, porque o cara já se explana todo, entendeu? Sim, sim. E isso é complicado. E eu falo assim para os meus filhos, assim, ó, cara, só precisa ser um pouquinho bom, porque o que tá vindo aí, cara, tá complicado, né? Então eu falo aí para os participantes aí, olha, cara, se esforce para ser um pouco melhor, porque já vai levar muita vantagem. Se você ainda tiver propósitos firmes de longo prazo, meu Deus do céu, aí fecha com chave de ouro, porque na minha geração, a minha geração era altamente competitiva. Agora mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela vai ter que vai aplicar uma prova lá na Universidade Federal. Ela foi chamada para aplicar uma prova lá para um professor dela lá do programa de mestrado. Então, ela vai aplicar a prova. Mas aí, ela já recebeu uma mensagem de uma aluna que não vai poder fazer a prova, vai ter que fazer segunda chamada. Na minha época, se eu perdesse a prova, azar. te vira, negão. Te vira. Não tem choradinha, entendeu? Então, essa geração está muito assim, cara. Sabe? Então, se você tiver um pouco mais de seriedade, né, Yoshida, tiver alguém que realmente torça o teu nariz e te forge, cara, certamente você vai estar levando uma vantagem competitiva grande. E melhor ainda, né? Eu fui um abençoado porque eu acho que eu sempre tive um pouco desse discernimento, né? Até porque, assim, ó, eu via ao meu redor uma pobreza tremenda, situações caóticas, amigos meus sendo assassinados, amigos de infância sendo assassinados por causa do crime e tal. Não, essa vida eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar para me livrar disso, né? Então, assim, eu criei em mim um propósito natural de buscar estudar, né? Então, ninguém nunca falou assim, tu vai ter que estudar para, né? Mas hoje em dia, essa geração precisaria pelo menos disso aí, de alguém que estivesse forjando, torcendo o nariz do cara, dando umas marteladas para o cara acordar, né? Graças a Deus que tem vocês aí que estão fazendo isso aí. Estão botando essa coisa em ordem aí. É isso aí, maravilha. E isso é muito que é o nosso propósito, né? Levar a instrução, levar conhecimento para quem possa aí, essas pessoas que estão aqui, né? Todos esses que estão aqui hoje demonstram que querem receber esse conhecimento. E isso que motiva a gente de estar aqui se dedicando além do horário, além do normal, fazendo um pouco mais do que se deve fazer. E lembrando, né, que no próximo sábado a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, não tem ônus nenhum, é apenas uma amostra, né, do que é o nosso treinamento, uma amostra aí, uma pincelada, uma amostra grátis para vocês terem um gostinho e entender um pouco melhor o que é o linha emocional. Então, estou colocando aqui para todos vocês no chat o link. Se inscreve agora lá, quem ainda não está inscrito, se inscreve agora lá, que vai ser fantástico. É das 9 da manhã às 18 horas, a gente vai passar um sábado inteirinho com vocês. São 4 dinâmicas, 2 apenas emocionais, 2 técnicas com emocional, para vocês entenderem como é que funciona essa parte do linha emocional. E a gente vai passar um sábado inteiro aí fantástico, vocês vendo essas dinâmicas, conseguindo entender um pouco melhor como que funciona o linha emocional, que é uma técnica aí inovadora, né, juntando a técnica do Lean Manufacturing com a organização e a inteligência emocional. Agora, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal fica chateado comigo. Né? O Fernando falando assim, passei por isso hoje mesmo, me sinto na espiral positiva novamente. Passou pela espiral negativa, agora está na positiva, né, Fernando? É assim mesmo. A vida é assim, muitas vezes a gente entra mas tem que voltar para positiva. Às vezes a gente dá escorregada, mas volta para positiva. Sim. A Naira aqui, agradeço a minha família por ter crescido e ouvido estudar muito, era o patrimônio que ninguém me tira, é verdade, Naira. Naira está junto com a gente aí. Foi na segunda família entrar na faculdade, aí, mudando a história até familiar.
segui os passos da minha tia, que muito admiro, bem espaço, uma profissão na época, haviam 8 mulheres em uma turma de 30 na administração. Yoshida-san, gratidão, são escolhas, é isso aí, são escolhas, a gente escolhe fazer o que a gente quer, ou pegar a espiral negativa, ou pegar a espiral positiva. A Naira já tá lá em cima, lá, já está pegando a linha do sucesso lá, que a gente está acompanhando, muito bacana. Gratidão. Quando a gente entra na espiral negativa, é difícil sair sozinho. Então, a gente precisa de alguém que dá uns tapas bem dados para a gente sair do transe, né? Então, eu tive essa sorte, né? Tachibana-san e outros, né, amigos. Teve um gerente, o Ura-san da Toyota, que eu briguei com ele de quase jogar ele pela janela, mas graças a Deus ele me tirou do transe. Porque ele conseguiu mostrar para mim que o culpado de tudo que dava errado comigo era eu mesmo. E demorei 3 anos para digerir a discussão que eu fiz, que eu quase joguei ele pela janela. É isso aí. Que bom encontrar com pessoas assim durante a nossa vida, alguém que nos dê uns petalecos para cair na real, né? Exatamente. Assim a ficha cara, cai. como é bom. Depois a Kellyane aqui colocando, André, hoje as empresas estão buscando profissionais pelos resultados apresentados. Há poucos anos as empresas buscavam diploma. É verdade, mas não sei alguém tá com um gap aí. Não sei se o pessoal da empresa ou de cá. Se buscar, a maioria das empresas ainda recrutam dessa forma. A maioria das empresas ainda recrutam dessa forma, pelo diploma. Por isso, muitas pessoas ainda não buscam esses cursos. Infelizmente, a busca pelo desenvolvimento independente de faculdades ainda são exceções. É uma grande verdade, Keliane, é uma grande verdade. Mas, infelizmente, muita gente ainda se preocupa com o papel. Acha que o papel resolve tudo. Empresas que pouco estruturadas aí talvez resolva, consiga entrar, mas só papel, num curto espaço de tempo, todo mundo consegue saber quem que é a pessoa. Isso não ajuda a permanecer, né? Ajuda a entrar, mas não ajuda a permanecer. De jeito Exatamente. O que ajuda a permanecer é o desenvolvimento de verdade. É isso aí. Entendeu? É o desenvolvimento de verdade. É aquilo que realmente dá sustentabilidade nesse caso, né? E só o papel é só uma porta de entrada. Eu sou engenheiro. Ok, pode entrar. Agora, mostre que você é engenheiro, aí é um pouco... Aí precisa realmente um desenvolvimento. Talvez seja chamado para entrevista, né? Talvez seja chamado para entrevista. Uma entrevista razoável já é bota, né? Isso não vai. E outra entrou... Desenvolver significa realmente se desenvolver e entregar resultado. Porque só se desenvolver... Sim, entregar resultado. Estou estufadinho, bem feliz, né? Bem cheio, bola cheia, porém não entrego nada. Então, é bola murcha. Não funciona. A Daniela aqui, boa noite, num momento muito gratificante em participar e ouvir vocês falando com tanta propriedade. Gratidão desse assunto, com certeza seremos influenciados para o bem. Que coisa boa escutar isso. Legal. Isso. Diante de um ano atípico, super pertinente a colocação do André Bastos, buscando conhecimento, desenvolver talentos e reinventar. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. O José Marcelo, eu defendo a inclusão nos cursos de engenharia da disciplina de filosofia aplicada. Legal. Transformar o pensamento filosófico em suporte às decisões técnicas. Seria ótimo essa mudança, mas nosso ensino convencional ainda patina demais. Anari, eu vejo como a diferença é grande. No meu primeiro TCC, a pesquisa bibliográfica era um grande esforço buscando bases bibliotecas, a base da consulta era catálogos, hoje a busca é muito mais fácil pela internet, a gente faz sem sair de casa e vejo colegas cursando, chorando, sem saber o que fazer. É verdade, é o mimimi da nova geração, né? É assim mesmo, né? Quem passou nas bibliotecas lá sabe o quanto que era complicado pegar a Barça daquele tamanho lá, o negócio muitas vezes ficava desatualizado, assim, né? Hoje é tudo online, tudo muito mais tranquilo e o pessoal ainda reclama. Há um imenso propósito científico de conhecimento geral que a maioria
não sabe utilizar, é um fato. O Nicolete também, nosso aluno aqui, hoje batemos um papo muito bacana com o Nicolete aqui. Necessidade constante de investimento pessoal, sempre, é verdade mesmo, todos nós precisamos. O Oliver, André, o mundo de esporte traz muitos exemplos com a equipe se motiva ou puxa para baixo, é um fato, isso é um fato. O mundo esportivo, principalmente de esporte coletivo, isso é muito claro, né? Quando um começa a querer parecer mais que o outro, aí já a coisa já desanda, a equipe já não vai, já não funciona. Sim. E hoje em dia, até a parte esportiva, aí o pessoal está buscando também a inteligência emocional para controlar um pouco as equipes, para controlar um pouco os egos, né? Porque no final da conta, aquilo é um show de egos ali, né? Um querendo aparecer mais que o outro, que muitos já falavam, né, que o futebol é dos esportes coletivos o mais individual, né? Porque as pessoas estão ali querendo aparecer cada um pouco mais que o outro, que vai valer o contratinho dele aqui, alguma coisa ali, uma grana aqui, ou coisas assim, né? Então, isso aqui faz todo sentido mesmo, né? Quando a equipe realmente se junta, tá todo mundo conectado ali, todo mundo unido, aí você vê a equipe decolar. É um fato mesmo, é um fato mesmo. Né, André? Xing Tai. Corpo preparado. O Tai é corpo preparado, Gui é técnica e Xin é coração e espírito forte. Então tem que ter os 3 fortes e aí sim você se torna o atleta, né? E o nosso linha emocional partiu dessa palavra, né? Inteligência emocional, técnica e organização, né? Porque o corpo preparado também é estratégia, planejamento. É isso aí. E o Fernando Salles colocando aqui, sozinho é quase impossível, busquei coach, líder training, constelação, que legal, constelação familiar, em muita busca do autodesenvolvimento na inteligência emocional, que legal, Fernando, bacana saber que você se desenvolveu assim, que legal, muito bom. E o Nicolete, importantíssimo ter pessoas que nos ajudam a nos desenvolver profissionalmente, corrigindo os nossos erros e apoiando nas decisões. Por isso que a gente está junto, Nicolete, é isso aí, foi sensacional o papo que a gente teve hoje, muito bacana. E isso é um pouco do que o pessoal está colocando aqui. Agora eu vou devolver a bola para vocês, porque nesse momento aqui é muito bacana a gente ressaltar, né? O pessoal já está interagindo, por gentileza, continue interagindo, que isso é muito bacana, muito importante, colocando perguntas aqui, enriquece a nossa live e faz com que a gente fique ainda mais motivado de fazer essas lives com vocês aqui. Isso é muito bacana. E é muito importante a gente colocar aqui que o desenvolvimento hoje também passa pela parte emocional, né? A parte emocional é muito buscado hoje nas empresas, a inteligência emocional é uma das 10 habilidades aí há alguns anos, né? Desde 2016, né? Colocada aí como uma das 10 habilidades mais importantes no profissional do futuro, e muitas empresas hoje levam isso muito a sério, né? Contratam perfis e não currículos, ou pessoas habilitadas tecnicamente para alguma coisa, e sim o perfil que ela necessita no contrato, né? Necessita para a vaga. A postura, né, e o espírito, a atitude vem primeiro. Depois você aprende a técnica, né? Então, ter só técnica é perigosíssimo não passar na peneira, né? É insuficiente, né? Só a técnica é insuficiente. Só a técnica e você não tiver esse relacionamento, esse entendimento mais da complexidade do ser humano, de equipe, né? Porque você não faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe, né? Então, realmente, só a técnica... Eu até acho assim, ó, se nós formos falar em técnicas Lean, por exemplo, né? Elas são relativamente simples. Você pega um livro lá, você aprende. Agora, fazer a coisa acontecer, mudar culturas, né? Trabalhar pessoas, motivar, engajar pessoas, aí eu acho que é o punk. Onde o bicho pega. Eu acho que é o punk, né? Não, e olha só, né, André? Eu engajei as pessoas, fiz enxergar e ainda assim não anda. Porque a parte da organização e planejamento, se eu não convencer que vai dar tal resultado,
e através de X etapas, e ir mostrando esse avanço, é muito pouco provável que alguém aprove um projeto, né, se eu não acostumei a entregar dessa forma e não construir sucessivas etapas de construção de credibilidade. Projeto pequeno, projeto meio pequeno, meio médio, médio grande, grandão e mega projeto. Ninguém vai pegar um mega projeto de cara, né? E o cara que não se esmera talvez não pega nem um microprojeto, né? Mas é uma sucessão, uma construção, né, contínua, né, de aperfeiçoamento emocional, aperfeiçoamento técnico e aperfeiçoamento de organização e promoção. Então, se a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas se ajudam, não tem aquele puxa-tapete, etc., aí sim potencializa um resultado fantástico. Agora, se você trabalha com medo, não sabe se vai ter ajuda, vão te, tipo, quem se candidata deu um passo para frente, então todo mundo dá passo para trás, você ficou na frente, né? Um ambiente desse é difícil trabalhar, né? Essa semana mesmo, André e Yoshida, eu lembrei de vocês, porque por acaso a gente estava sexta-feira retrasada nós estávamos juntos, né? Aí na terça-feira eu fui numa empresa para fazer uma proposta, para fazer um orçamento, né? Olhar um trabalho e fazer uma proposta para eles lá, né? E ali era a típica empresa, aí eu, né? Tá, vamos fazer uma proposta aqui, né? Deixa eu conhecer um pouco o processo. Mas a maior parte das reclamações, elas incidiam na questão de gestão de pessoas, e especialmente falando de retenção de talentos. Retenção de talentos. Aí eu lembrei dos amigos aí, eu falei, cara, não adianta nem eu tentar trazer técnicas Lean para cá, porque a equipe, ela muda. Então, ok, você fez alguma coisa, aquilo ali não vai se sustentar, porque as pessoas têm uma rotatividade grande, acabou. Então, vai gastar um dinheiro, vai se gastar um dinheiro com consultoria, com investimento, etc. e tal, e aquilo ali vai se dissipar rápido, porque a rotatividade é muito grande. Então, vamos primeiro trabalhar nas pessoas. Exatamente. Cara, o caminho não é Lean. Até joguei contra o meu patrimônio, né? Porque para mim é muito mais fácil ir lá aplicar uma técnica, né? Mas eu já tinha uma pessoa na equipe que eu levei, já levei uma pessoa com a questão de gestão de pessoas, porque eu já tinha tido uma conversa inicial, uma conversa preliminar, e eu percebi que a coisa ia me caminhar por aí. Sim. E quando eu cheguei lá, constatei. Exatamente. Né? Tipo, tinha um setor parado, 50% da sua capacidade, setor de solda, por quê? Porque eles não conseguem manter soldadores na empresa. Então, a questão era muito mais retenção Sim. de talentos, né, para até firmar ou perenizar as mudanças que viriam com o Lean, do que propriamente ir lá aplicar uma técnica Lean. Né? Exatamente. Então, realmente, a questão incidia sobre pessoas. E os gestores precisam saber disso. Exatamente. Né? Os gestores precisam saber disso, precisam incorporar isso na sua gestão. Né? Exatamente. E entender que o problema é deles, né? E chamar o problema para o peito, né? Falar, não, o problema está comigo, eu preciso ver o que eu estou fazendo de errado, o pessoal ir embora tanto assim. Sim. Não é possível. Se o fluxo é muito grande... A rotatividade muito alta. Se a rotatividade é alta, tem algum problema na gestão. Né? Por que as pessoas ficam tão tristes assim e vão embora? E 2% de rotatividade não é um número tão grande, assim, escutando a primeira vez. Mas se a gente parar e observar, 2% por mês em 2 anos, eu troquei metade da equipe. Então, metade do conhecimento ou experiência que está lá se troca em 2 anos, com 2% somente de turnover, né? E usando os termos que nós falamos muito, Muri, que é a condição insuficiente para o sucesso, né? E incerteza, que é o morar, ignorar, né, o turnover e não fazer nenhum trabalho, né, para motivar as pessoas e reter, é exatamente o que o André falou, Muri, porque não adianta nada colocar ferramenta, colocar a metodologia, colocar o controle visual, porque não adianta, o pessoal
não está nem aí, né? Então, transformar o ambiente num ambiente onde as pessoas realmente se interessam, entendem a necessidade e pertencem e se engajam, é importantíssimo, porque não fazer isso é melhor nem jogar o jogo. Sim, É um sim. fato. Você não consegue nem reter a pessoa, quanto mais engajar. É um fato. Então, mas isso tudo nasce nas pessoas não entenderem o propósito da vida de cada uma delas. Isso que é o grande ponto, né? Na hora que a gente entende o nosso propósito, a gente não vai trabalhar num lugar, porque tudo bem, durante um período pode até ser que vá trabalhar num lugar que não tenha nada a ver com o seu propósito de vida, mas pelo salário. Por um período de vida pode até acontecer uma coisa dessa, porque você precisa pagar as contas, ok, mas tornar isso perene, tornar isso uma constância, como a grande maioria das pessoas, isso é viver no inferno, isso é viver, viver desgostoso, viver achando que tá viver o escambau, né? Sobreviver, né? É sobreviver, Sobreviveu. é passar um dia após o Sobreviveu. outro ali, receber o salário e achar que aquilo compensa aquele monte de porcaria que você engole durante o mês inteiro, porque um dia do mês ali pinga. E a parte mental é fundamental. Falando do Yoshi da época da nuvem negra, né? Da nuvem preta que eu andava junto, carregando ela junto. Eu recebia o olerite, né? Abria, contava as horas extras, falava ganho mal pra caramba, né? Reclamava, chorava. E a mesma pessoa, com o mesmo salário, né? Quando eu saí da espiral negativa e fui para a positiva, eu recebia olerite, colocava no bolso, não interessava se pagaram a hora extra ou não pagaram. O importante é que eu estava feliz da vida indo trabalhar. E então a parte mental é tudo para a gente. Sim. Sem dúvida. Sem Sim. dúvida. Sim. Deixa eu voltar para o chat um pouquinho aqui só, porque senão o pessoal vai brigar comigo aqui. Tem bastante mensagem. A Naira aqui falando que fez a monografia dela, falando sobre o linha emocional. Ainda não vi, por gentileza, manda aí, manda aí. Quero saber também. Falando que existe a citação do Shigeo, é verdade, que falta exatamente isso, não basta ter a ferramenta, mas o importante é compreender a cultura, verdade. O Wildner, técnicas Lean, mais liderança forte, o resultado é certo, isso aí. O Marcos Cogelho aqui, senhores, o caminho ainda é longo, a maioria dos colaboradores da base não se importa em buscar o conhecimento, dou exemplo muito do conhecimento que tenho, indiquei o treinamento de alta qualidade de vocês, com a certificação, e quando você vai perguntar, não vem ninguém. Tá tudo certo, tá, Rogério? Rogério, é isso mesmo. Marcão, é isso aí, cara. Infelizmente, não tem jeito. E só lembrando, né? Esse workshop nosso é só um gostinho, né? Uma amostrinha aí para vocês saberem como é que funciona o linha emocional. Mas é muito disso mesmo, né? Muitas pessoas não se preocupam fora do período de trabalho e se desenvolver. E aí isso cai, vão continuar pessoas ali no staff, sendo só o braço e muito pouco o cérebro, não tem jeito. E mesmo o workshop, que é a nossa amostra, a primeira já fizemos 3 vezes, né, André? Sim. E nós não paramos de ficar discutindo ainda o que eu posso fazer melhor no workshop. Então não tem nada que nós não fazemos que não ficamos todo o tempo discutindo. O que eu fiz que deu resultado, o que eu fiz que não deu resultado. E às vezes, hoje mesmo a gente surgiu com uma coisa. Eu vou fazendo experimentos. Quando você faz 3 experimentos ao mesmo tempo, você não sabe qual que deu efeito. A gente fez 4. Fez 4. Aí não sabia qual que volta, qual que reforça. O que volta para trás e o que vai para frente. Isso, por isso que... Porque... assim, e a gente fala isso no nosso treinamento e não aplica. E acabamos fazendo isso, né? Porque a lógica é assim, eu estou indo para frente, encontrei um ponto de decisão. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Decidi ir para a direita, não deu certo. Volta para o meio e vou para a esquerda. O pessoal tenta, fui para a direita, não deu certo, vou para cima, tento voltar. Daqui a pouco, 2, 3 interações, você nunca mais vai voltar onde começou. Daí, resumindo, você está perdido.
Tá ferrado. Tá ferrado. Exatamente isso. Aí José Marcelo aqui citou o Peter Drucker aqui, muito, a cultura devora a estratégia no café da manhã, verdade. O Tiago Gonçalves, qual a linha do equilíbrio? Hoje vemos até mesmo as grandes empresas que podem, com poder de capacitação, buscando profissionais cada vez mais autodidatas. Cada vez mais a responsabilidade da capacitação é do empregado. Tenho a impressão que no passado as empresas se preocupavam em apoiar mais a capacitação do seu profissional. O que vocês acham disso? Eu acho que as empresas, algumas ainda capacitam muito os funcionários, sim. Porém, isso não pode ser, a gente não pode entender que isso é responsabilidade da empresa. Isso é responsabilidade nossa. Quem quer evoluir, cada um que quer evoluir, tem que se preocupar em correr atrás e fazer acontecer. André, E a empresa olha um potencial na gente, aqui investe, e fala assim, Yoshida, você vai aqui para a direita. Mas se eu quero ir para a esquerda, eu não posso esperar um milagre da empresa me dar esse caminho da direita. Então, deixa eu só... Então, se eu tenho esse anseio, desejo, sonho, eu não posso só ir seguindo que me colocaram um cabresto e estão me levando para lá. Tem hora que você tem que decidir se realmente eu quero ir para onde a empresa está me levando. A empresa está pensando no melhor para você, tem a necessidade, está te levando para lá. Mas se você descobrir que o seu caminho é para o outro lado, não adianta forçar a barra que a empresa não vai te dar esse caminho. Então, é nesse sentido que a gente fala que não adianta, qual é a chance de casar perfeitamente o seu anseio e a necessidade da empresa? Então, vai ter alguns momentos que você tem que tomar a decisão. Sim. É isso aí. E outra coisa, né? Ainda nesse ponto aí que foi levantado aí, das empresas estarem capacitando menos, a minha percepção é o seguinte: hoje tem cada vez mais profissionais bem formados no mercado, né? Tem muita gente no mercado que buscou a sua própria qualificação, né? Ou até que foram oriundos de uma geração que foi qualificado, né? Então, assim, ó, a empresa pode optar, não, eu vou buscar pessoas qualificadas. Então, se você não está nesse nível, se você não buscou esse nível, se você, por conta própria, não buscou esse nível, talvez você vá ficar de fora, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Antigamente, as empresas qualificavam mais, por quê? Porque não tinha tanta mão de obra qualificada, né? Eu me lembro que dificilmente você via pessoas, você ter alguém com curso superior, a falar em 20, 25 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Hoje em dia todo mundo tem curso superior, ok? Então, não espere que as empresas, não espere que a tua empresa te qualifique. Cada um de nós tem que buscar sua própria qualificação. Ok, se a empresa abrir esse espaço, né? Agora mesmo nós tivemos aí um treinamento com o Yoshida e com o André, teve uma empresa que mandou 7 pessoas, né? Outra empresa mandou 3, mas não é bem assim, né? Não, isso não é sempre que acontece. Não é normal, né? Não é o normal. Não é o normal mais. Não é o frequente, né? É isso aí. E o Wildner colocou aqui, ótimo ponto que o Basco levantou, sem os pilares bem sustentados, não houve uma estrutura duradoura, difícil implementar e manter as melhorias. É um fato, é um fato. Se não tem uma base sólida, é um fato. E, gente... E só antes de vai, você... Vai. Nós oferecemos o nosso treinamento The Winner. Então, todo mundo, boa parte do pessoal que está aqui, é da cultura de melhoria, do Lean, do TPS, WCM e assim por diante, né? O nosso sentimento, meu, do André, o Lean, WCM, etc., são metodologias para ajudar a resolver problemas. O mundo e as empresas e cada indivíduo está precisando de capacitação para resolver problema.
Eu quero ir do ponto A para o ponto B, eu já tenho um problema para resolver. Por que caminho eu vou fazer esse processo do ponto A para o ponto B? É um processo de decisão, escolhas, e tem que ser bem escolhido para não passar 20 anos e eu descobri que eu queria ir para o B, mas eu fui para o F. Porque a vida me levou. E dói, gente. Quando eu comecei meu treinamento em 93 lá na Toyota no Japão, entreguei o primeiro relatório, meu chefe virou para mim: Yoshida, não é isso que queremos de você. Eu escrevi parâmetro de máquina, regulagem, fiz tudo. Fiz um dossiê, né? Não é isso que a gente quer de você, Yoshida. Presta atenção. A máquina que tem aqui serve para a gente. Você tem que entender o pensamento, as formas de pensar, tem que adquirir senso crítico, e isso sim vale para você. Aí ele completou: se você deixar, Yoshida, você vai passar os 3 anos que você tem aqui de treinamento só transpirando. E o duro, pessoal, que eu passei lá esse período, até que aproveitei bem, mas depois de uns 10, 15 anos, você para e olha assim: putz, passei 15 anos transpirando. Dói, gente, quando você chega nessas constatações. Né? Dói porque se ninguém tivesse falado, doía menos. Eu até uso a expressão ignorância, às vezes, sendo ignorante, é uma benção, você sofre menos. Mas quando tem gente que te orienta, quando você percebe que mesmo com a orientação você fez besteira, dói mais ainda, gente. Tem que tomar consciência da tua ignorância, é pior. Aí é pior, na hora que você cai a ficha que você fica um ignorante, é um horror, é um horror. Mas vamos lembrar mais uma vez aqui, né? Sábado que vem, dia 5 de dezembro, temos o nosso workshop em linha emocional gratuito, com certificado, para uma amostra mesmo do que é o nosso treinamento, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona a linha emocional. Vão ser quatro dinâmicas, 2 emocionais, mais 2 técnicas com a parte emocional junto, e vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona isso. Ok, e deixa eu passar rapidinho aqui pelo chat, né? A Naira é o pilar da pirâmide Shigeo, transforma a cultura. Dentro desse princípio, esse respeito das pessoas. Do Xingo, André. Xingo. Shigeo Xingo, né? Ah, tá Shigeo certo. Xingo, não é? Você falou Shigeo, mas é o Shigeo Xingo, tá certo? Eu cheguei Xingo, né? Não é isso? É Shigeo Xingo. Você tá escrito Xingo, mas você falou Shigeo, aí eu falei, não. Fica na cabeça. Deixa eu falar, vai. Pula. Ato falho. Beleza. A Kelly aqui também colocando: ouvi há poucos dias de um candidato que a vaga que ele tentou e não passou no processo seletivo porque não tinha nenhum treinamento ou participação em algo relacionado ao desenvolvimento pessoal dele durante o período de isolamento. É um fato, se o cara tem um período longo aí de isolamento, que ele está ali, teoricamente, com tempo hábil para fazer o que ele bem entender, e ele não dedicar nenhum pedacinho disso para o autodesenvolvimento, acho que ele tem mais é que perder a vaga mesmo. Não tem jeito, né? Sim. Mas é que perdeu a vaga mesmo, né? É verdade. Se ele, durante um período que ele tem tempo hábil, ele não tenta se desenvolver nem um pedacinho, ele tem mais é que tomar um pezão mesmo, não tem jeito. Hoje a Sheila se desenvolver. A Sheila estava na live ontem, né, André? Mas a Sheila falou outro dia num evento nosso que ela está fazendo 6 treinamentos ao mesmo tempo. Né? É verdade. E se a gente não faz um só, tem gente fazendo 6, 10, né? É isso aí, vai ficar para trás. Né? Tem havido bastante oferta de curso gratuito, alguns de boa qualidade. Mas assim, Naira, é verdade. O nosso eu tenho certeza que é de boa qualidade. Você, aluna nossa, é prova disso. Mas normalmente é uma amostra. Não adianta achar que num treinamento gratuito você vai estar beleza. Não é sustentável um treinamento gratuito, gente. Na verdade, a gente dá um treinamento gratuito para dar uma amostra. É uma amostra. Estou sendo extremamente honesto com vocês. É uma amostra. Vale? Lógico que vale.
para quem não sabe nada, é muito válido. Uma Muito introdução, válido. né? Vocês vão, uma introdução. Vocês, com o que a gente aprende lá, você é prova disso, Naira, com o que a gente mostra lá, é aplicável, vocês conseguem utilizar, é ferramenta que a gente mostra, a gente abre o jogo mesmo, mas é uma amostra, gente. Você quer um treinamento completo, sair capacitado, realmente apto a implementar as ferramentas, a fazer, você também é prova disso, o Wildner também, que são 2 alunos que estão aqui com a gente. Faz o treinamento com a gente e vocês vão ver. Não é tão Nicolete, simples. O Nicolete também está aí, né? Nicolete também. Nicolete também está aí. Gratidão a todos. Isso também é uma prova que o treinamento é muito bacana, né? Pessoas que já fizeram o treinamento ou estão terminando o treinamento, concluindo o treinamento, estão aqui com a gente na live, junto com todo mundo, participando um pouco mais para ter o contato com a gente. Isso é uma grande prova. E nosso aluno é aluno para sempre, né, André? Aluno eterno, né? A gente não aluno deixa, eterno. não abandona nunca. Né? Só se eles quiserem abandonar. Eu não abandono. A gente não abandona. Tá sempre junto. E aí, de vez em quando, vem, tira dúvida. O Nicolete hoje ficou um tempão aí com a gente. Não tem problema nenhum. A gente acha isso uma maravilha. Gratidão, porque tirar dúvida significa que vai progredir. Né? Realmente vai aplicar, vai progredir. E o progresso de cada um é nosso patrimônio, né? É o brilho que está indo, né? Que estamos distribuindo, que está fazendo efeito, que senão a gente está falando de propósito da boca para fora, né? É isso aí. E a Naira fazendo o trabalho de conclusão de curso baseando no linha emocional, que é a técnica que a gente está desenvolvendo. Então, isso é um orgulho enorme que a gente tem, né? Isso é uma honra muito grande, gratidão. Gratidão. Vamos lá, aquele ano aqui, obrigado a vocês por contribuírem com o meu desenvolvimento, gratidão é toda nossa. O Wildness é fato, o Oliver, muito obrigado, gratidão a cada um de vocês. Então, André Bastos, por gentileza, chegamos aqui 10h10 passada, já estourou o tempo. Meu Deus do céu! A live quando é boa é assim, voa, a gente nem percebe. Então, sou obrigado aqui a pedir as suas considerações finais. Eu não gostaria, queria ficar aqui até mais tarde, mas, por gentileza, suas considerações. Assim, novamente, um prazer grande estar com Yoshida e Borgomoni, assim, é tremendo, né? O papo vai, né? E a gente tem muita coisa para falar. E assim, dizer para o pessoal, né? Acho que trazer esse senso de responsabilidade, né? Da sua formação, da sua própria espiral, definir a sua própria espiral, né? E percorrer a sua própria espiral positiva, né? Deixa de lado a negativa, saia da espiral negativa, invista na espiral positiva e assim, e não espere de ninguém. Faça você a sua espiral. Acho que esse é o ponto. Faça você a sua espiral, né? Porque, no final das contas, é você que vai dar conta de você mesmo, da tua família, etc. Ok? E obrigado aí, gente. Obrigado pelas contribuições aí, pelas falas, pela participação no chat aí. Tá bem interativo, né, Andrezão? Tá bem interativo aí o chat. Legal. Muito bom, muito bom. Bom? Gratidão. E mais uma coisa, só mais uma coisinha. Cuidem com treinamentos de péssima qualidade. Tem muitos treinamentos no mercado que não tem propósito nenhum. Aliás, o único propósito é encher o seu próprio bolso, né? Procurem treinamentos que realmente as pessoas que são provedoras tenham um propósito que seja muito maior do que simplesmente vender um certificado, vender um diploma. Exatamente. Gratidão, André. Gratidão. Legal. Vai lá, Yoshida. Bom, o nosso propósito é desenvolvimento de pessoas. Não é fácil desenvolver. No nosso treinamento, nós entregamos toda a nossa experiência de 45 anos, mas nós não queremos que seja uma receita de bolo, decora e fica... Eu vou usar a expressão que Tatibana San também falou. A gente ensina, mas não é com o intuito que você se torne um papagaio só repetindo porque o Yoshida e o André falaram. Todo o conteúdo que nós entregamos é um conteúdo que cada um tem o direito de analisar, criticar, melhorar, modificar, né? E também nós contamos toda a nossa experiência, ajuda a ter um trilho que quando você estiver andando sobre ele, você está consciente
que está dentro do trilho ainda. E quando você descarrilha, né, o nosso treinamento te ajuda a perceber que descarrilhou e vai ter que voltar para o trilho. Mas cada um constrói, né, a partir da nossa base, o caminho que vai fazer. Né? Então, a oportunidade de ter essa ferramenta no começo da carreira vale ouro, porque eu já tive vários alunos de treinamento, de consultorias, e você escuta, oi, Yoshida, a partir de hoje eu sou outro cara a partir da interferência, né, que nossas vidas se cruzaram. E várias vezes também escutei, Yoshida, você tinha que ter passado na minha vida 20, 30 anos atrás. Aí eu respondo, eu também precisei de muita gente que fizesse o que eu estou fazendo hoje. Por sorte, eu achei Tachibana-san, Mayumi-san, Kojima-san, vários mestres que eu tive no caminho, mas mesmo assim, falta mestre, gente. Né? E ter alguém que te ajuda a não fazer muita besteira é importante, gente. Né? E espero que cada um tenha, assim, força de vontade, né? Porque cansa. E quando cansa, a gente está por perto para ajudar a não cansar. Fazer todo esse trajeto sozinho é mais difícil, né? Eu estava, depois que saí da Toyota, da Dens, andei trilhando nos caminhos tortuosos, né? E estava já desistindo, já estava me preparando para ir para a China, para o Japão, e o André acabou me resgatando. Né? Tem que fazer aqui mesmo, não adianta ir para a China, para o Japão, é um escape também. Né? Por mais que o meu conhecimento tem muito valor em qualquer lugar do mundo, é um escape, porque lá também está ruim, qualquer lugar está ruim, sempre a grama do vizinho é mais bonita. E achar, porque, não, lá tem mais oportunidade, um pouquinho mais que aqui, vou lá, é ilusão, né? Parece mais fácil, né? Dá um reset e começa de novo, né? Ares novos, mas se você ficar toda vez que está um pouco difícil, reseta e muda a direção, no fim, um dia você volta naquela, putz, estou no mesmo lugar de novo. De novo, desperdicei a vida, né? Então, não deixa acontecer isso, gente. Tá? E gratidão a todos. Gratidão, Yoshida, gratidão. A André, todos os alunos, né, todos que participaram da live, gratidão. Gratidão a cada um de vocês, gratidão, André, gratidão, Yoshida. E acho que essa live foi sensacional, por isso que a gente estourou o tempo aqui, estamos indo um pouco mais, um pouco além, mas é importantíssimo a gente ter presente que a gente não pode ficar reclamando, apontando o dedo para cá, para lá, falando que o problema é do político, da situação, da crise, da Covid, do sei lá o quê, qualquer coisa. O problema tem que ser nosso, gente. A gente tem que chamar a responsabilidade, porque na hora que a gente tem a responsabilidade, a ação de corrigir também é nossa. Enquanto a gente aponta o dedo para fora, a gente não tem ação alguma. Quando o problema é nosso, a gente tem o poder, a gente tem a direção, assim como o Yoshida está fazendo, a gente tem a direção na nossa mão, o volante é nosso, a gente põe a direção para onde a gente quer. E a gente não pode ficar simplesmente culpando o outro, falando a empresa que devia pagar, não sei quem que devia fazer, e aí você vai ficar reclamando, falando que é isso, que é aquilo, e a vida vai passar. A equipe que eu tenho não é boa, ou o pessoal devia ser mais bem preparado, ou sei lá o quê. A gente tem que fazer com a situação que a gente tem, não podemos reclamar. A gente está aqui, tem saúde, estamos aí, estamos vivos, estamos fazendo, e a gente tem que fazer a diferença. Porque se nós aqui, pessoas que dedicam o tempo livre, estão aqui até 10h20 da noite, dedicando o seu tempo livre para aumentar o conhecimento, se nós não fizermos alguma coisa para mudar esse país, quem que vai fazer? Quem que vai mudar isso aqui? A gente vai ficar pedindo para político fazer? Os caras que estão aí só entrando na política para encostar ali e ficar mamando na teta do governo. Para com isso, gente. Quem faz somos nós. Quem faz somos nós. A gente tem que arregaçar a manga e ir para cima, pô. Em 99, lá no Japão, Tachibana Sami fez essa pergunta.
Quem que vai resolver os problemas do É Brasil? isso. Nós aqui do Japão, por controle remoto, com joystick? Não dá. Essa doeu. Não dá. Então, gente, nossa imensa gratidão. Vocês são pessoas realmente fantásticas, estão aqui com a gente até essa hora. E por isso, como já é de nosso costume, eu abro os microfones para vocês e o nosso aplauso para cada um de Gratidão. vocês que estão aqui com Show, a gente. Boa senhores. noite. Nossa gratidão, gratidão, gratidão. Amanhã, Muito Joyce bom mesmo. Vicente aqui, RH fantástico. Não tem que vir todo mundo aqui de novo. Fantástico do RH, muito bacana. Joyce, sempre uma live fora do comum. Quero ver Depois cada um de taca- vocês aqui. Depois Takahashi ex-Toyota e mais Depois 2 Toyota na Takahashi, depois 2 gerentes Toyota na Ademar, sexta-feira. isso aí, todo mundo junto na sexta-feira. Valeu, Valeu, gratidão. gente. Boa Tchau, noite. Tchau, gente. tchau. Boa noite. Gratidão, Tchau, tchau, André. tchau. Gratidão a todo mundo. Gratidão.